quero falar hoje um pouco sobre os meios de graça que o Senhor nos proveu para nos relacionarmos com Ele. Salmos 34:8 nos diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Mais uma vez, provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Senhor Deus, fala conosco nessa noite, Pai. Eu quero ser cheio de Ti. Eu quero que o meu eu suma agora, Pai. Eu quero que o Teu Espírito fale conosco, com essa igreja, Pai. Senhor, encha o meu coração para que eu possa trazer a Tua palavra, a Tua vontade, Pai, e a Tua verdade nesse lugar. Eu quero falar somente a Tua verdade, Pai. Eu não quero que nada que venha de mim, não quero nada que venha da minha cabeça, do meu coração, mas eu quero que o Senhor fale através da minha boca, Pai. Eu deixo o Senhor me usar. Em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito nesse lugar, nessa noite. Amém, glória a Deus. Pode se sentar. Não vou me alongar muito, mas esse texto que eu li aqui, Salmos 34:8, provem e vejam que o Senhor é bom. Aqui nesse texto o salmista tem duas palavras muito intencionais que ele nos deixa nesse versículo. A primeira dela, provem, experimentem do Senhor e vejam o quanto Ele é bom. O primeiro convite que o salmista nos traz aqui nesse versículo é que ele está nos chamando a essa experiência profunda com o Senhor. Ele está nos chamando a esse ponto de provarmos e termos a nossa sensibilidade afetadas pela presença do Senhor. Sabe quando você está morrendo de fome e você vai num lanche que você costuma comer com frequência, e você pega aquele lanche assim e come com aquele gosto, você fala: nossa, que delícia, é o melhor lanche que eu já comi na minha vida, o melhor lanche da cidade. E aí você vira testemunha daquele lanche, você fala para todo mundo que aquele lanche é bom, né? Então é isso que o salmista ele está nos convidando: provem e vejam que o Senhor é bom, para que nós possamos ser testemunhas dEle, para que nós possamos falar dEle para todos à nossa volta, para que nós possamos evangelizar as pessoas. E se ele fala aqui no primeiro ponto sobre provar, o segundo é ver, contemplar, meditar. Ele não somente fala sobre nós provarmos por meio das nossas experiências de devocional, de intimidade, ou também ele também nos chama com a responsabilidade de vermos. E como nós vemos a Deus? Muitas vezes Ele se manifesta por meio do ordinário. Ordinário seria por meio da ordem comum das coisas, né? Por exemplo, no nascer do sol, Deus se manifesta. Nos pássaros cantando, Deus se manifesta. No oxigênio que nós respiramos, é o manifestar de Deus, né? Quem a gente às vezes vai para a praia, a gente vê aquele mar imenso, é o manifestar de Deus. A nossa geração hoje, a geração que vive hoje, ela está muito acostumada a viver o extraordinário e esperar a manifestação de Deus no extraordinário. Mas o problema do extraordinário é que o próprio nome já diz, ele acontece algumas vezes. E quando nós esperamos o manifestar de Deus somente no extraordinário, nós estamos descreditando um atributo que a Bíblia nos revela sobre Deus, a onipresença dEle, né? Porque Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, mesmo que nós não o vemos, mesmo que nós não sentimos no aspecto sensorial, Ele está conosco, porque a promessa dEle, Ele nos diz: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. E quando sabemos que Ele está conosco em todos os momentos, nós podemos usufruir da presença. E o meio pelo qual nós usufruímos dessa presença é pela graça de Deus. Grave bem essa frase agora, nada do que nós podemos fazer compra a presença de Deus. Nada do que nós podemos fazer compra a presença de Deus. Muitas vezes o nosso pensamento qual é?
eu vou jejuar, porque eu fazendo uma greve de fome, Deus vai se atentar para mim. Eu não estou falando que você não deve jejuar, não é isso. O jejum tem outro sentido na nossa vida, e Deus, ele se manifesta através do jejum. O jejum, ele é extremamente importante, mas não é para uma troca que você vai fazer o jejum. O jejum é para nós, vamos dizer assim, para nós educarmos a nossa carne, a controlar as nossas vontades, controlar as nossas ansiedades, e com isso Deus se manifesta através do nosso desejo sendo destruído através do jejum, tá? Mas muitas vezes a gente acha que fazendo jejum Deus vai fazer por nós, Deus vai fazer só por causa do jejum. Sabe, lembra quando a gente era criança e às vezes a gente brigava com os nossos pais, com a nossa mãe em casa, e a mãe chamava a gente para almoçar e falava: não vou comer, não quero comer, né? A minha mãe às vezes falava: o problema é seu, então, eu vou comer, você que vai ficar com fome. Então, assim, é a mesma coisa, né? A gente não pode pensar com essa lógica de barganha com Deus, né? O nosso relacionamento com Deus, ele vai muito além disso. E a graça, e o que faz Deus atentar-se para conosco em Cristo Jesus é através da manifestação da graça. E a graça, ela não atua somente no que é perfeito. Às vezes você pode falar assim: mas pastor, eu tenho muitos pecados, eu sou muito sujo, eu não sou digno de receber a graça. Mas a graça, na verdade, ela atua na imperfeição. O significado da graça é favor que eu não mereço, né? Então nós, seres humanos falhos, cheios de pecados, sim, nós precisamos nos consertar, porque a nossa salvação, ela não vem se nós não temos a salvação se nós não estivermos diante de Deus purificados, santificados, né? O pecado, ele nos afasta de Deus, mas a graça de Deus, ela serve para nos aproximarmos de Deus. Quando nós estamos muitas vezes em pecado, muitas vezes sujos, se sentindo nada, a graça dele nos aproxima dele, e aí nós nos consertamos e nós temos esse acesso direto com o Pai. A graça é o meio pelo qual Deus manifesta a glória dele na sua vida. E como nós podemos nos aprofundar nesse relacionamento com Deus? Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus falando audivelmente aqui no pé do ouvido. E às vezes até pergunta: como que eu faço, né? Às vezes vem pessoas perguntar: como que eu faço para ouvir Deus falar? Deixa eu contar para você. Abre comigo a Bíblia em Hebreus 1. Hebreus 1:1. Hebreus diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Agora abre comigo em 2 Timóteo 3,14. Que diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre ouvir a voz de Deus. E a forma mais segura de nós ouvirmos a voz de Deus é por meio da palavra. Temos sim muitas pessoas usadas por Deus
onde o Espírito Santo fala ao coração da pessoa, muitos profetas, e essa pessoa, ela ouve a voz de Deus e tem a revelação para as pessoas, para a igreja. Mas a maneira mais segura de todos ouvirem a voz de Deus é através da palavra, né? Porque temos muitos falsos profetas. A gente não pode simplesmente ouvir uma profecia e sair acreditando, porque muita gente está perdendo a sua salvação por causa desses falsos profetas. Se você quer saber se o que Deus falou para a pessoa que profetizou algo na sua vida é verdade, vai na palavra de Deus. Se tiver condizendo com a palavra de Deus, é de Deus. Se for qualquer vírgula fora da palavra de Deus, abre o teu olho. E eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Deus fala. Deus fala. O céu, ele nunca está em silêncio. E às vezes a gente pensa que Deus não está falando, né? Às vezes a gente pensa que, nossa, eu não estou conseguindo sentir a presença de Deus, eu não estou conseguindo ouvir Deus. Mas muitas vezes a gente não consegue deixar o nosso celular 10 minutos de lado para abrir a Bíblia e falar. E ouvir o que Deus tem para nós, através da palavra dEle. Então, às vezes o nosso dia é tão atarefado e a gente fica pedindo muitas vezes, Deus fala comigo, Deus mostra, Deus, eu quero ouvir o Senhor, mas a gente não deixa o nosso celular, o nosso WhatsApp, o nosso Instagram 10 minutos de lado. E aqui está o nosso desafio, porque apesar de almejar esse testemunho interior de Deus falando dentro de nós, o Senhor nos comunicou por meio de um livro, que é a palavra dele. Aqui a Bíblia é a autobiografia de Deus. Ele deixou ali escrito tudo o que Ele quer de nós, tudo quem Ele é, o que Ele fez, as maravilhas que Ele fez e que Ele faz e que Ele vai fazer, as promessas. Eu tenho um exemplo. Eu tenho um amigo meu, eu vou te usar de exemplo, Rafa, que eu até perguntei para você antes do culto sua idade. O Rafael, amigo meu lá no fundo. Eu conheço ele já há algum tempo. Eu sei que ele trabalha com TI, ele tem 18 anos. Mas amanhã eu posso chegar para ele e falar assim, você não chama mais Rafael, você chama André. Você tem 38 anos e você é faixa preta em Zumba. É um absurdo, né? É um absurdo isso, porque eu sei que ele não é isso. Mas tão ridículo quanto eu chamar o Rafa de André, é eu falar, definir Deus fora das Escrituras. Eu definir o que Deus é, o que Deus faz fora da Bíblia, através do que eu acho, do que eu penso que é. Mas às vezes a gente até ri um pouquinho dessas brincadeiras, mas nós estamos definindo a Deus de acordo com aquilo que Ele não se autodefiniu para nós. Nós não temos autonomia nem de definirmos a nós mesmos, quanto mais definir a Deus. Por isso que a palavra ela está aqui como uma autoexpressão de quem Ele é. Nós precisamos, para que Deus fale conosco, nós precisamos tirar o nosso tempo de devocional, de leitura da Bíblia, porque é aqui que Ele vai falar com nós. Se quer ouvir a voz de Deus, então abra sua Bíblia, porque Ele se autoexpressou na palavra, e essa palavra foi perfeitamente guardada para nós, para que nós possamos conhecê-lo de forma profunda. Leia a sua Bíblia, lá está a voz de Deus. Eu vou passar aqui, para quem não tem esse hábito, algumas dicas práticas de como ler a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus. Primeiro ponto, observação. Leia a palavra com atenção. A menos que você for um médico cirurgião, ninguém vai morrer se você tirar seu celular 20 minutos de lado e tirar um tempo para você prestar atenção na palavra de Deus. Porque às vezes a gente deixa até o celular do lado ali e vai ler. Daqui a pouco o celular dá aquele plim. Aí você vai ver, você pega o celular. Nossa, uma figurinha nova. Colocaram
a cabeça do meu amigo num boto cor-de-rosa, né, e distrai, tira totalmente a nossa atenção. E muitas vezes o inimigo usa pessoas para fazer isso, para mandar uma mensagem que vai nos interessar bem na hora do momento da nossa devocional. Então, deixa o seu celular de lado e preste atenção naquilo que você está lendo. Segundo ponto, interpretação. A palavra de Deus, ela nunca vai significar aquilo que ela nunca significou. O nosso desafio é olhar para as Escrituras, entender que o texto tem um contexto, tá? Toda frase, todo versículo, ele tem um contexto por trás dele. Interprete as Escrituras de acordo com um contexto. Leia em grandes porções, isso vai facilitar o nosso entendimento, a compreensão do texto em geral. E essa mensagem, ela tem pontos práticos para que você saia daqui sabendo que Deus fala. Mas além disso, abra sua Bíblia e vai ouvir a voz de Deus. Isso, a Bíblia, ela custou sangue. Nós muitas vezes desvalorizamos a palavra de Deus. Nós vivemos um evangelho criado por nós mesmos, um evangelho que não está na Bíblia, e nós não damos valor. Quando a gente é criança, a gente vê, né, os nossos pais sempre falam: você não dá valor porque não saiu do seu bolso, você não dá valor porque caiu no seu colo. E nós vemos hoje uma Bíblia em toda esquina, em toda loja quase que a gente entra, tem uma Bíblia lá aberta no Salmo. Todo lugar tem. Mas qual é o valor que aquilo ali tem ali? A Bíblia, ela custou sangue. Ela custou povos sendo perseguidos. Ela custou uma história muito longa, para que nós pudéssemos dar valor a isso, para que nós pudéssemos entender o quanto isso é importante para nós. Deus, ele não é fruto de um imaginário social. Deus, ele não é fruto de um imaginário humano. Deus é real, e ele se revelou através da sua palavra. Então leia a Bíblia. E o segundo ponto que eu quero falar nessa noite é como ser ouvido por Deus. A nossa oração, ela não é um começo de um diálogo. A nossa oração, ela é a resposta daquilo que Deus já falou conosco. Eu vou te provar isso. Não somos nós que começamos a falar com Deus. Nós respondemos o que Ele falou conosco já. Abra comigo em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse. Deus, ele falou primeiro. A primeira voz que o nada ouviu foi a de Deus. A primeira voz que o universo ouviu quando não era nada foi a voz de Deus. E a nossa oração não é nós iniciando um diálogo com Deus, mas a nossa oração é uma resposta daquilo que Ele já falou conosco. E isso tem que ficar muito claro para nós, porque nós pensamos que estamos numa posição de que podemos mover Deus em relação a algo, em relação ao que nós queremos. Mas na verdade Deus já se moveu em Cristo Jesus para que agora nós fôssemos movidos de acordo com a vontade dEle. A oração, ela não muda a vontade de Deus, ela muda o nosso coração. Abre comigo em Lucas 18:1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. E geralmente a gente faz o contrário, né? A gente desanima sempre e nunca ora. Mas aqui,
Jesus contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. E continua lá no versículo 7. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A oração de forma mais simples de todas é responder a Deus. Responder à voz de Deus é falar de volta com Ele. E será que nós estamos orando sempre e nunca desanimando? Ou nós estamos fazendo o contrário? Desanimando sempre e nunca orando. A oração muitas vezes ela tem um aspecto humilhante para nós. Porque às vezes a gente está lá no nosso quarto assim, ó, falando sozinho. E às vezes, quem mora em apartamento, às vezes tem algum vizinho de frente assim, e vê lá e fala, nossa, aquele é louco, porque ele está falando sozinho. Mas a pergunta de Jesus aqui no final nos leva a questionar. Mas ainda que Ele demore para responder, quando o Senhor voltar, Ele vai nos encontrar nessa posição? Ainda que a circunstância mostre ao contrário, eu permaneço clamando àquele que pode transformar todas as coisas? Será que quando o Filho do Homem vier, Ele ainda vai encontrar fé sobre a terra? Mesmo que esteja tudo ruim, mesmo que as coisas não estão condicionadas a definir Deus, a definir se Deus está comigo ou não, porque a palavra está dizendo que Ele está. Então muitas vezes as condições não nos deixa confortável que Ele está comigo. Nós achamos que porque está dando errado, porque eu perdi o emprego, porque o meu salário atrasou, porque a minha vida está indo muito ruim, Deus me esqueceu de mim. Não, Deus Ele está com você, todos os momentos. Agora, o problema é que a gente não sabe orar como convém. Geralmente a nossa oração ela começa a partir de uma necessidade nossa. Geralmente a gente, Senhor, abençoa o meu dia, cuida da minha família, me ajuda a passar por esse problema, cura a minha doença. E a gente começa a oração sempre nessa postura de petição, só pedindo. Todos nós temos necessidades e todos nós temos momentos que nós precisamos pedir a Deus. Mas o início da nossa oração ela tem que ser a partir de uma consciência da generosidade de Deus. Em Efésios 1:3, abre comigo lá, Paulo ele começa a sua oração consciente de quão generoso Deus é. Olha só, Paulo começa orando: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da tua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação,
tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui nós temos um breve registro da oração de Paulo. E aqui ele gasta 9 versículos somente exaltando a generosidade de Deus. E muitas vezes a gente parte de um princípio que Deus ele é devedor para nós, que Ele deve, Ele tem a obrigação de fazer o que nós queremos, o que nós pedimos. É como se a gente esquecesse do fato de estarmos vivos, já é o suficiente para nós orarmos exaltando a generosidade dEle por toda a nossa vida. Somente do fato de nós respirarmos, já é o suficiente para nós exaltar a Ele por toda a nossa vida. Nós precisamos parar de reclamar das coisas que nos acontecem. Muitas vezes, o nosso carro entra na reserva, a gente fica sem comida, muitas vezes, no armário. E nós ficamos bravos, porque nós está gastando muito, o nosso carro está gastando demais. E, consequentemente, a gente só reclama. Mas nós temos que ser gratos, porque tem um carro para você andar. Você precisa ser grato, porque você tem uma casa para você sustentar. Às vezes você reclama porque o seu filho chora a noite inteira. Seja grato porque você tem um filho. Às vezes você reclama porque tem que ir no mercado toda hora. Tem gente que não gosta e aí fica reclamando. Mas seja grato porque você tem condições de ir ao mercado. E a gente sempre parte da necessidade que nós temos, mas não tem jeito, nós vamos ter necessidade para sempre. Então, nós vamos ter necessidade até na morte. Porque quando morre a família tem que comprar o caixão, tem que gastar com o enterro e tem que... Enfim, até na morte temos necessidade. Então, ela nunca vai nos deixar. Mas nós temos que ser gratos pelas coisas positivas que nós temos, que Deus proporcionou para nós. E nós vamos ter essas necessidades porque nós somos insaciáveis. E aqui, na oração de Paulo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O inferno ele pode até tentar algo contra nós, mas nós somos totalmente abençoados em Cristo nas regiões celestiais. Começa a oração partindo do que você já recebeu na cruz do Calvário, e não do arroz que está faltando lá no seu armário. Que o Senhor ele pode prover o arroz. O pão nosso é uma promessa. Tá? E a gente entende que tem pessoas que passam necessidade. Sem dúvida, ore pelo arroz, ore pela gasolina do seu carro. Mas que esse não seja o foco da nossa oração. Que o foco da nossa oração seja exaltar o nosso Deus, agradecer a Ele. Eu aprendi uma vez com um amigo que trabalhava comigo. Eu estava com alguns problemas, alguns anos atrás no serviço. Eu queria já sair e não tinha como. E eu comecei a conversar com esse amigo, que foi meu chefe por um tempo. E ele me falou uma coisa: não peça mais para Deus fazer, agradeça porque Ele já fez. E quando eu comecei a mudar o meu hábito de oração, ao invés de eu pedir: Deus, cura a minha dor, Deus, cura a minha doença, alivia a minha necessidade, eu comecei: Deus, obrigado porque o Senhor já levou sobre si as minhas dores, os meus problemas. Obrigado porque agora eu posso ser uma pessoa nova. E começou a mudar. A resposta de Deus começou a mudar para mim. Eu comecei a ter um resultado positivo.
Isso eu estou falando por experiência própria. Então, agradeça a Deus, comece agradecendo a Ele. Você vai ver, você vai provar que é diferente. Mesmo que você não tenha um filé mignon na sua casa, que seja carne moída de segunda, mas tenha o coração grato. Abre comigo em Efésios 1:16. Eu já estou quase terminando. Aqui Paulo está orando também. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês o espírito da sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui Paulo ele está orando pelo que realmente é importante. Nós precisamos entender o quão rico nós somos em Cristo Jesus. A promessa dele é a presença com Ele todos os dias. É a presença conosco, né? A presença dele conosco todos os dias. Então nós somos ricos por isso. Tiago 4, 1. A Gabi leu no começo do culto. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Tem algum problema em pedirmos coisas para Deus? Lógico que não. Mas a pergunta é: por que eu estou pedindo isso? Eu estou pedindo para o meu próprio bem-estar? Para eu me aparecer para os meus amigos? Ou para sermos transformados pela presença dEle através do que nós pedimos? Para que nós possamos manifestar a graça dEle, a glória dEle através da nossa vida. E eu quero terminar com um registro de uma oração que está na Bíblia. Em João 17:1. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhes deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. As demais coisas vão tomar o seu lugar na escala de prioridade quando nós nos dedicarmos a conhecer a Deus, o único Deus, o verdadeiro, Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Nós temos as necessidades de seres humanos, mas a nossa primeira necessidade é o conhecimento de Deus. Essa tem que ser a nossa primeira necessidade. Nós precisamos exercitar o nosso coração nesse desejo de conhecê-lo, porque quanto mais o conhecemos, mais somos transformados à semelhança dele. Jesus, que essa palavra possa continuar falando no coração de cada pessoa. Senhor, que aquilo que eu não consegui expressar, que o Senhor possa continuar falando, ensinando. Eu quero ter um coração mais agradecido. Eu quero ter um coração que reclama menos. Eu quero ser uma pessoa diferente, Pai.
Me ajuda, Jesus. Eu quero reconhecer a Tua bondade, a Tua graça, mais e mais. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco. Continue queimando em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém.